Oi pessoal, a paz do Senhor para vocês. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo aqui da Escola Bíblica Dominical, lição dos adolescentes para vocês. Hoje vamos estar falando um pouquinho aqui da lição de número 11 e o título da lição é A Mídia Virtual e a Família. Um tema muito importante que a gente vai estudar hoje, uma lição muito importante desse trimestre. Esse trimestre todo tem sido muito importante para nós, para vocês. E essa lição, ela, como as demais, ela é de suma importância também para as nossas vidas. Nós vamos estar aprendendo um pouquinho hoje acerca desse tema. O nosso texto bíblico, ele se encontra em Mateus capítulo 12, versículos 33 ao 37. Eu quero estar lendo com vocês, já deixei até aberto aqui, porque são poucos versículos e são versículos muito importantes para nossa meditação aqui dentro do tema dessa lição. Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém. Este texto, ele ilustra muito bem o que nós vamos estudar aqui hoje no assunto da nossa lição. O texto áureo é o versículo 35, a qual foi lido aqui. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. É isso aí. Vamos já começar aqui a entrar na nossa lição, para a gente não fazer um vídeo muito longo, porque eu tenho um pequeno probleminha que às vezes eu falo demais, eu me empolgo, o vídeo fica um pouquinho longo. Mas eu tenho certeza que o assunto dessa lição hoje vai ser um assunto muito bom e você não vai perder tirar alguns minutinhos aí para aprender com a gente aqui não, tá bom? A introdução da nossa lição diz assim: a tecnologia não é ruim por natureza, mas é necessário termos cuidado para uma bênção não se tornar maldição, pois isso pode ocorrer sutilmente sem percebermos o seu real perigo. A Bíblia narra o caso de um profeta cujas palavras de maldição foram lançadas contra o povo de Israel, mas Deus as transformou irremediavelmente em bênção, conforme Números 22, versículo 1 ao 24. Porém, o contrário também pode ocorrer. Aquilo que seria bênção para a sua vida, uma vez utilizada de maneira errada, pode levar você ao caminho de maldição. O comentarista deixa aqui bem claro na introdução que a tecnologia que nós temos acesso a ela hoje, ela não é uma coisa ruim. A sua natureza não é ruim. Inclusive, nós estamos vivendo um momento de pandemia, em que o mundo está todo mudando, sofrendo transformações devido ao vírus do coronavírus. E nós sabemos muito bem o que está acontecendo no mundo atualmente. E nós, Igreja de Cristo, nós estamos impedidos de estarmos reunidos ali no templo para pregarmos a palavra, para ensinarmos as lições da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos utilizando das tecnologias, das redes sociais, para divulgar a palavra de Deus. Então nós estamos fazendo um bom uso da tecnologia para divulgar a palavra de Deus. E isso quer dizer que as tecnologias não são ruins, porque nós mesmos, nós, Igreja de Cristo, estamos utilizando ela para fins muito bons. E isso que nós vamos aprender nessa lição aqui hoje. Os pontos positivos e os negativos das tecnologias, das redes sociais e das mídias virtuais que nós temos atualmente. Vamos lá, o primeiro ponto da nossa lição diz assim: a mídia virtual. Quando se fala em mídia virtual, a primeira coisa que vem à nossa mente é a internet, não é mesmo? É comum a gente falar hoje de mídia virtual, de rede social e telecomunicação, a gente pensa logo na internet, mas vamos ver o que o comentarista vai falar aqui. Em primeiro lugar, por mídia, entendemos os meios de comunicação que utilizam recursos eletrônicos, eletromecânicos ou digitais para levar a informação ao público. Assim, temos a televisão, o rádio e a internet como exemplos de mídia. Mídia não é só a internet. Televisão, rádio também são mídias de informação. Hoje o rádio ele é muito pouco utilizado. Eu creio que os mais jovens mesmo não têm nem acesso a rádios hoje em dia. Mas a televisão e a internet são os mais comuns. Todo mundo tem acesso, não é mesmo? De modo geral, a mídia tem o objetivo de transmitir algum tipo de informação, seja pela televisão, pelo rádio
ou pelos sites de internet. Logo, a mídia domina todo o conteúdo que chega até as pessoas para constituir padrões de comportamento na sociedade. E é aqui que mora o perigo. Hoje, nós vivemos na era da informação, nós vivemos na era digital. Hoje, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso aos telejornais, aos programas de televisão, e isso é uma coisa positiva até certo ponto, porque hoje é muito fácil a gente transmitir uma informação, como nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou gravando essa aula de escola bíblica dominical para vocês. Essa aula vai chegar até você, você vai me assistir, vai aprender um pouco aqui, isso vai ser uma coisa muito positiva. Mas também, infelizmente, tem pessoas que usam desses meios para transmitir coisas negativas para as pessoas. Infelizmente, nós vemos muito isso hoje nos telejornais. A função principal de um jornal deveria ser informar. O jornal ele deveria ser de caráter informativo. Mas infelizmente nós vemos que hoje os jornais, os programas de televisão, eles estão tendo um caráter opinativo. As pessoas estão opinando acerca das opiniões próprias delas. Ao invés de informar somente, elas estão expressando opiniões próprias. Hoje nós vemos que muitas pessoas utilizam as mídias, utilizam a internet, as redes sociais, a televisão, os jornais, para tentar influenciar a sociedade, para tentar moldar a mente das pessoas de acordo com um padrão que elas consideram certo. E muitas vezes esses padrões não estão de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. A internet constitui o que chamamos de mídia virtual ou digital. Atualmente, esse tipo de mídia se tornou o grande fascínio da nossa geração. Por certo, você se encontra conectado de alguma maneira, não é mesmo? A internet hoje é o que está ganhando espaço. É a mídia virtual principal que as pessoas utilizam hoje. Inclusive você que está me ouvindo agora, você está me ouvindo através da internet. Você está conectado, você está utilizando a internet. Como na mídia convencional, na virtual se publica informações segundo uma forma particular de compreender o mundo. Aqui mora um dos perigos de qualquer mídia. Bem como na mídia virtual, ou seja, a intenção de publicar conteúdos de formação de opinião. Isso aqui é o que eu já falei no ponto anterior, no parágrafo anterior. O problema hoje das mídias sociais, da rede de telecomunicação, televisão, rádio, internet, são os conteúdos de formação de opinião. Isso que é o grande perigo das mídias hoje, porque a gente vê lá muito tipo de conteúdo, muito tipo de opinião diferente. Infelizmente nós vemos lá pensamentos, lá ideologias que não estão de acordo com aquilo que nós acreditamos, com a palavra de Deus. E aqui, como cristão, nós não podemos ter medo de falar, nós precisamos expressar aquilo que nós acreditamos, a fé que nós professamos, precisamos defender isso. Nós vemos que hoje nas mídias sociais muitas pessoas fazem campanhas lá em favor do aborto, em favor do homossexualismo, e nós sabemos que aquilo que nós acreditamos não vai de acordo com essas coisas, entendeu? A Bíblia, ela não dá margem para esse tipo de coisa. E nós, como servos do Senhor, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa da maneira que as pessoas tentam impor hoje em dia. Hoje em dia está sendo muito imposto em cima de nós. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, porque as pessoas utilizam hoje as mídias sociais para tentar manipular o pensamento das pessoas em relação a isso. E infelizmente nós vemos que hoje muitos cristãos evangélicos estão caindo nessa, de apoiar esse tipo de movimento, apoiar esse tipo de grupo, e isso não é uma coisa boa. Eu tenho feito nas minhas redes sociais, nas minhas mídias sociais, porque hoje todos nós temos uma rede social, todos nós estamos conectados. O que eu tenho feito, eu tenho deixado de seguir esse tipo de pessoa. Quando eu vejo lá uma pessoa expressando um pensamento, uma ideologia, de que a minha fé não bate com aquilo, de que a minha crença não bate com aquilo, que a Bíblia não bate com aquilo, eu deixo de seguir simplesmente a página, a pessoa. Nós também não precisamos ficar lá discutindo, debatendo, querendo obrigar as pessoas a concordar com aquilo que a gente pensa. Cada um tem a sua liberdade de expressão, mas nós também não somos obrigados a aceitar aquilo que eles tentam nos impor hoje. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito atualmente. Vamos lá. Como tudo na vida, a mídia virtual pode ser usada para o bem ou para o mal. Ora, podemos usá-la para falar do amor de Deus, reencontrar parentes distantes ou amigos que não mais encontramos.
As mídias virtuais, elas podem ser utilizadas para muitas coisas boas, como nós estamos fazendo aqui. Já falei algumas vezes, repito, eu estou gravando essa escola bíblica dominical para vocês estão me ouvindo, estão aprendendo aqui da palavra do Senhor. Nós, a Igreja Assembleia de Deus aqui da cidade de Mutum, estamos utilizando muitas mídias sociais para divulgar a palavra de Deus nesse período de pandemia. Os cultos online aí que estão sendo transmitidos através do Facebook toda semana, têm atingido várias pessoas, eu tenho certeza que tem edificado vidas. Então nós estamos fazendo muito bom uso das mídias virtuais, das redes sociais. Isso é uma coisa muito boa. Nós também podemos utilizar as mídias virtuais para nos conectar com os nossos parentes, principalmente também nesse período de pandemia, que muitas vezes nós não podemos estar juntos. Eu mesmo estou aqui um pouco isolado da minha família, bastante tempo que eu não vou ali visitar os meus pais, meus parentes. Mas assim, a gente sempre está em contato através das mídias virtuais. E são coisas boas, são coisas que a rede social nos proporciona. Essa possibilidade de nos conectar com as pessoas. E nós podemos fazer uso, devemos fazer uso dessas mídias virtuais para esses fins. Vamos lá, vamos ver mais o que o comentarista diz. Entretanto, o perigo também habita esse tipo de mídia. Vejamos, quantos conteúdos são veiculados neste veículo que vão contra os princípios da palavra de Deus e tudo quanto é sadio para vivermos bem. É uma pergunta, mas é o que eu já falei no ponto anterior. Quantas vezes nós vemos aí as mídias virtuais, se elas forem bem utilizadas, elas tendem a somar nas nossas vidas. Mas quantas vezes nós vemos aí nas mídias virtuais, nas redes sociais, pessoas publicando coisas ofensivas à nossa fé, à nossa crença. E infelizmente nós cristãos somos muito atacados nas mídias sociais. Infelizmente nós somos taxados de intolerantes. Os cristãos, eles são tidos como intolerantes, mas infelizmente os intolerantes são aqueles que nos atacam, porque nós não temos nem o direito de nos defender, porque eles nos chamam de intolerantes, mas atacam a nossa fé, atacam a nossa crença. Infelizmente nós vemos muito isso hoje em dia. Muitas pessoas hoje que não são evangélicas, muitos grupos hoje, não vou nem citar aqui nomes para não gerar polêmica, mas muitos grupos aí hoje infelizmente atacam o cristianismo, atacam constantemente o cristianismo. Nós sofremos com isso, mas nós temos a certeza de que o nosso Deus, ele é maior. O nosso Deus, ele é a nossa justiça. Nós não precisamos nos preocupar com essas coisas, não precisamos querer nos vingar dessas pessoas, porque Deus, ele é a nossa justiça. O que eu gostaria é que essas pessoas colocassem a mão na consciência e entendessem muitas vezes as barbáries que elas têm falado. E muitas dessas coisas que nós vemos nas redes sociais, coisas ofensivas aos cristãos, tem pessoas que vêm de uma maneira sutil, tentando implantar uma coisinha ou outra na nossa cabeça, na nossa mente. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque às vezes a gente vê lá uma publicação tão bonita, uma publicação emotiva lá na rede social, a gente pensa, nossa, que legal. Mas aí você vê lá dentro da publicação, a pessoa está defendendo lá o homossexualismo, está defendendo lá o aborto, de forma emotiva, de forma a querer impor sobre nós que aquilo é certo. Mas nós, como servos do Senhor, nós precisamos saber filtrar essas coisas, ver tudo, mas não reter somente aquilo que é bom. Vejamos o que o comentarista vai falar para nós mais à frente, olha só. Você precisa ter o cuidado com o que colocará diante dos seus olhos, conforme Salmos número 101, versículo 3. Eu quero ler este versículo aqui também, eu deixei até marcado na minha Bíblia aqui. Salmo 101, versículo 3, diz assim: Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Fica com essa palavra no seu coração. Vamos dar sequência. Geralmente, não fazemos tudo o quanto é bom e que agrada a Deus, porque optamos por fazer o mal. Esta é a situação do pecador. O comentarista deixa bem claro para nós aqui que nós, como pecadores, a gente tende a fazer aquilo que é mal. A gente não vai fazer só o que é bom. Infelizmente, a gente erra às vezes. Nenhum ser humano é perfeito. A gente comete algumas falhas. Infelizmente, as mídias virtuais possuem uma variedade de lixos digitais à distância de um clique. É o que eu já falei, infelizmente nós vemos muita coisa boa na internet e nas redes sociais, mas nós também vemos muitos lixos eletrônicos, vemos muita coisa ruim mesmo, muita coisa que não gera nenhum benefício para a nossa vida. A Bíblia nos aconselha e estimula. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ou seja, avalie se o conteúdo que você tem consumido através das mídias virtuais é bom, verdadeiro,
puro, e assim terá um parâmetro de comparação para saber se deve ou não continuar consumindo esse conteúdo. Isso aqui é a dica mais importante para a gente concluir esse primeiro ponto. Você deve filtrar aquilo que você vê, aquilo que você recebe nas redes sociais. Esse conteúdo é bom, é puro, vai trazer edificação para sua vida? Beleza, então pode consumir. Esse conteúdo não é bom, não é puro, não vai trazer edificação, é uma coisa negativa, é uma coisa que vai contra os princípios bíblicos, contra aquilo que nós acreditamos, contra aquilo que nós pregamos. Não assiste, ignora, exclui, não segue, entendeu? A gente vê hoje muitas coisas boas nas redes sociais, já falei e repito, muita página evangélica, muito versículo bíblico, muita coisa boa, muita palavra, muita pregação, muita coisa boa mesmo nas redes sociais, na internet, mas infelizmente a gente vê muita coisa negativa também, a gente vê muita polêmica, briga, confusão, xingamentos, infelizmente tem muita coisa ruim e nós como servos do Senhor precisamos saber filtrar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. O que é bom vamos reter, o que é ruim vamos excluir, tá bom? Vamos para o segundo ponto, conectar ou não conectar, eis a questão. O problema com a mídia virtual não é a sua existência por si mesma, já aprendemos isso no primeiro ponto, mas a forma que a utilizamos e os problemas gerados a partir do uso equivocado desse instrumento. Vamos ver agora um dos maiores perigos das mídias virtuais atualmente. Um grave problema da geração atual de adolescentes é o de trocar a vida real pela virtual. Muitos têm se deixado seduzir pela criação de personagens virtuais, seja nas redes sociais, em jogos eletrônicos ou em salas de bate-papo. Assim, se esquecem de se relacionar na vida real. Infelizmente, nós vemos que isso hoje tem sido cada vez mais comum no nosso meio, entre os adolescentes, entre os jovens, principalmente. Tô falando jovens e adolescentes, pessoal, porque eu não tô muito longe de vocês não, tá bom? Eu ainda sou jovem, ainda tô pouco acima dessa fase aí dos adolescentes. Passei por essa fase um dia desse, sei muito bem como que é isso. Infelizmente nós estamos vivendo na era digital e isso tem afetado muito os nossos jovens de maneira negativa, porque hoje as pessoas têm trocado a vida real pela vida social, pela vida virtual. Hoje infelizmente a gente se relaciona com pessoas aí, a gente vê pessoas aí do nosso ciclo de amizades algumas vezes, que estão lá no grupo de amigos, mas com o celular na mão, entendeu? Ao invés de estar ali conversando um com o outro, tá conversando com as pessoas nas redes sociais. Prefere talvez conversar com um amigo distante lá, que nem conhece, que nem se vê, do que conversar com as pessoas próximas. E isso é um perigo hoje. Nós vamos ver isso aqui agora. O comentarista vai bater muito nessa tecla, quer ver? Jamais troque um bate-papo com seus amigos reais por um virtual. Lembre-se de que Deus nos criou como seres que precisam se relacionar sinceramente e que por isso nos colocou dentro de uma família. Isso aqui é importante, nós precisamos entender que nós somos seres sociais, precisamos nos socializar com as pessoas e precisamos principalmente do relacionamento social pessoal e não do relacionamento social virtual. Nós precisamos priorizar a conversa com os nossos amigos, pessoalmente, com os nossos familiares. Agora nós estamos vivendo um momento de pandemia, infelizmente nós não estamos podendo ter muito contato com as pessoas, mas sempre que possível, vamos conversar com a nossa família, vamos conversar com os nossos irmãos, primos, parentes, tios, tias, avós, pais, vamos procurar conversar mais com as pessoas perto de nós, vamos nos desligar um pouquinho das redes sociais. Infelizmente nós vivemos uma época agora em que existem muitos jogos virtuais aí, jogos online, em que os jovens vão lá, criam um personagem e aquele personagem é mais importante para ele do que a família. Ele se importa mais em se relacionar com as pessoas ali dentro do jogo do que se relacionar com a família. E isso é o grande perigo das mídias virtuais hoje em dia. Portanto, não troque o aconchego do seu lar, uma boa conversa com seus pais, com seus amigos e com as pessoas por horas de trocas de mensagens virtuais que se perdem pelo tempo, fazendo posteriormente você se sentir inútil, pois aquele tempo todo foi mal aplicado e desperdiçado. Então, gente, é isso que eu acabei de falar. Infelizmente, hoje, nós vemos que muitas pessoas deixam de conversar com as pessoas de perto para ficar trocando mensagem com pessoas de longe, que talvez elas nem conhecem. E isso é uma perca de tempo, isso não vai somar nada para sua vida, entendeu? Isso só vai te trazer prejuízo. Daqui a pouco os anos vão passar e você vai entender o tempo que você perdeu da sua vida praticando essas coisas. Uma coisa que eu tô tentando fazer aqui, particularmente, é uma dica que eu deixo para vocês. Ao invés de ficar perdendo tempo nas redes sociais, com coisas inúteis que não vão somar para sua vida, lê um livro. Pega um livro, entendeu? Vai ler um pouco. Lê a Bíblia, lê alguma coisa interessante. A leitura é uma coisa boa para nós, entendeu?
tempo que você passa às vezes nas redes sociais, uma hora e meia, você nem vê o tempo passar. Se você ficar ali uma hora lendo um livro, pensa na quantidade de páginas que você vai conseguir ler e o quanto que isso vai ser bom para você, vai somar para sua vida. Ou então simplesmente vai conversar com a sua família, vai conversar com seu irmão, com a sua irmã, vai conversar lá com seus pais, entendeu? Vai conversar com alguém. Vai ser muito mais benéfico para você do que ficar talvez ali perdendo tempo nas redes sociais com coisas que não vão somar na sua vida. A mídia virtual pode ser utilizada para fins benéficos, já falamos muito sobre isso, mas lamentavelmente também pode ser usada para fins malignos, pois atualmente presenciamos o aumento da segmentação familiar, distanciando paulatinamente os filhos dos seus pais ou o contrário. Infelizmente hoje as famílias estão se afastando dentro de casa. Os pais não conversam com os filhos não conversam com os pais, tudo isso para ficarem conectados nas redes sociais. Faça um teste. Quando você entrar no metrô ou no ônibus, ou caminhar pelas calçadas, repare que quase a totalidade das pessoas estão em estado de hipnose com seus aparelhos, seja pelo uso do Zap ou pelo uso do Face. Infelizmente, essa prática tem achado lugar em nossos cultos, escolas e lares. Vamos lá, a nossa cidade é uma cidade um pouco mais pequena, a gente não tem tanto transporte coletivo, não tem metrô, não tem trem, nada disso. Mas observa na rua, observa quando você estiver andando na rua, na praça, como que as pessoas estão cada dia mais viciadas no celular. O tempo todo, você vai andando na rua e as pessoas estão ali, só vidradas no celular, não presta atenção umas nas outras. Talvez você passa por uma pessoa conhecida na rua, você não vê ela, ela não te vê. Um não nota o outro, por quê? Ligado, vidrado no celular. Isso é uma coisa negativa. Infelizmente, isso está chegando nas escolas, nos lares e até nas igrejas. Dentro de cultos hoje, graças a Deus que na nossa igreja isso não tem acontecido, eu creio que Deus não vai permitir que isso chegue até nós, mas nós vemos que algumas igrejas hoje no meio do culto, eu já participei de cultos em igreja que era dessa forma. A palavra está sendo pregada, os hinos estão sendo cantados e tem pessoas lá mexendo no celular dentro da igreja, uma falta de respeito. Infelizmente, as pessoas estão tão vidradas no celular que elas não conseguem desligar do celular nem ali uma hora e meia, 2 horas que elas vão passar dentro da igreja para ouvir a palavra. Elas preferem ficar ali ligadas no celular. Isso é uma coisa muito ruim que tem acontecido atualmente. A conversa olho no olho tem desaparecido das nossas salas de jantar e das demais reuniões. Não foque o seu olho no mundo virtual, mas foque na vida real. Ela passa rapidinho. Gente, a vida passa muito rápido. Quando você assusta, os anos já passaram e você perdeu o tempo que você poderia ter aproveitado ali com sua família. Desliga um pouco das redes sociais, vai passar um tempo com a sua família, isso vai ser bom. Terceiro ponto. Família unida permanece unida, mas diariamente conectada. Conseguir a atenção de alguém hoje não é uma tarefa fácil. Manter uma conversa simples e direta com alguém sem que este não olhe para a tela do celular é quase impossível, infelizmente. Hoje a gente constantemente está conversando com as pessoas e as pessoas estão lá no celular. Aí às vezes coloca o celular lá um pouquinho, conversa com a gente 5 minutinhos, já pega o celular de novo, manda um áudio, manda uma mensagem, infelizmente está desse jeito. Pessoas, uma ao lado das outras, conversam via mensagem eletrônica, ignorando por completo a existência de outras pessoas ao seu lado. Entre a família, as conversas são concentradas no vídeo engraçado ou no material recebido por mensagem. O pai, a mãe ou o filho seguem ignorados sistematicamente. Gente, isso aqui é um problema. Infelizmente, hoje em dia, tudo que a gente vai conversar com outras pessoas tem que ter alguma coisa da rede social no meio. Tem que mostrar um videozinho no celular, tem que mostrar uma foto no celular. E aí eu vou falar uma coisa aos pais. Pais, por favor, não deixem que isso entre nas suas casas, nos seus lares. Os pais são responsáveis pelos filhos nesse sentido. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, o comentarista vai explicar isso aqui para nós. Os filhos seguem o exemplo dos pais. Hoje a gente fala muito dos jovens, mas hoje os adultos também estão entrando por esse caminho. Eu vi um pastor pregando outro dia que a gente quer criticar muito os jovens por ficar muito nas redes sociais, mas infelizmente os adultos, os mais velhos, aprenderam a correr o dedinho na tela do celular e hoje não larga mais, entendeu? Não larga mais o celular. Infelizmente os pais não têm tempo para poder conversar com os filhos, para poder entender como que o filho tá, porque fica lá agarrado no celular. Os pais deixam os filhos de lado para ficar nas redes sociais. Pais, vamos tomar cuidado com isso, não deixe que isso entre na sua casa, que isso
isso atrapalha a sua família. Porque depois que isso vai entrando devagarzinho, quando você assustar, não tem mais controle, entendeu? Se você fica muito tempo no celular, talvez não dá atenção para sua família, é hora de rever um pouquinho isso aí, tá bom? Tenta largar um pouquinho o celular de lado, tenta dar um pouquinho mais de atenção. Ah, mas as crianças hoje não querem saber de conversar. Isso segue muito o reflexo do que os pais fazem. Se o pai, a mãe fica muito no celular, a criança, o adolescente, o jovem tende a ficar também. E se na sua casa isso já virou rotina, você vai pro celular, seu filho vai pro celular, vai ser difícil você cortar isso da noite pro dia, não vai conseguir. Mas tenta ir mudando isso devagarinho, entendeu? Tenta ir deixando o celular devagarinho, tenta ir conversando devagarinho, porque a gente precisa do relacionamento familiar dentro de casa. A gente precisa que os pais se relacionem com os filhos e os filhos se relacionem com os pais. Esse enfraquecimento nas relações familiares gera um impacto indescritível em nossa vida e, por consequência, em nossa sociedade. Os estragos causados são inimagináveis. Adolescentes depressivos, suicidas, introvertidos, sem habilidade de comunicar-se e muitos outros males. Por que nós vemos hoje tantos jovens tristes, antissociais, não conversam com as pessoas, fechados, depressivos, tentando suicídio? Por causa de coisas assim. Porque as pessoas hoje ficam tão conectadas nas redes sociais e esquecem de se conectar com as outras pessoas. Talvez o pai e a mãe tá tão preocupados em mexer no Facebook que esquece de conversar com o filho. Gente, aquelas conversas que a gente tinha antigamente, você que é do tempo mais antigo, eu não sou tão velho assim, mas eu ainda lembro do tempo que a gente sentava, que eu sentava com os meus pais, sentava com os meus avós, e eles contavam pra gente histórias do passado, de como que era antigamente, de como que eram os namoros antigamente, de como que eram as brincadeiras, como que eram as coisas, como que eram os trabalhos. Gente, que tempo bom, que histórias gostosas que a gente ouvia dos nossos avós, dos nossos pais. Por que isso tem que acabar, gente? Isso não precisa acabar. Os jovens hoje em dia, eles ainda querem ouvir essas histórias, por mais que estão lá conectados, mas os pais que têm histórias para contar, chamam os filhos, reúne lá na mesa, entendeu? Ou no sofá da sala, vai conversar, vai contar história, como que era no seu tempo, por mais que pareça uma coisa boba, por mais que pareça uma coisa chata, mas a gente gosta de ouvir isso, entendeu? A gente gosta de ter esse momento, de ter essas conversas. Vamos trazer isso de volta para o nosso meio. A família cristã precisa resgatar esse momento, resgatar isso, porque isso faz bem, isso faz com que a família se fortaleça, isso faz com que a família crie vínculos, crie laços, isso faz com que as pessoas se conectem mais umas com as outras, esqueçam um pouquinho as redes sociais, entendeu? Vamos trazer isso de volta para o nosso meio, isso é bom, isso vai ser muito positivo para as nossas famílias. Cuidado para não ficar conectado demais e se esquecer da vida real. Esta é um dom de Deus para você. Experimente a beleza de valorizar o presente que Deus lhe deu, a sua família. Gente, a família é um presente. Vamos aproveitar esse presente que Deus nos deu, vamos aproveitar a família, entendeu? Vamos aproveitar o relacionamento familiar. Gente, é isso aí, estamos chegando agora na conclusão, vamos estar lendo aqui para concluirmos a lição. Diz assim: como vimos, a mídia virtual em si não é um problema, mas o modo como a utilizamos e o conteúdo que nela consumimos que define se ela é boa ou má para nós. Use as mídias virtuais com sabedoria e prudência. Não se deixe seduzir por esse mundo, mas que a sua mente seja formada e transformada pelo Espírito Santo. Então, pessoal, essa foi uma das lições mais importantes desse trimestre. Por quê? Dada a situação do mundo atualmente. Nós vemos que nós estamos vivendo a era da tecnologia, a era da informação. As mídias sociais, as redes sociais, as mídias virtuais estão ganhando cada vez mais espaço. E é muito importante nós, como servos de Deus, usar conscientemente essas tecnologias e essas mídias. Tá bom? Como nós aprendemos aqui, não é algo ruim. Usar as redes sociais, as mídias virtuais não é algo ruim. Mas nós precisamos saber usar. Não vamos deixar que as redes sociais, as mídias virtuais tomem o lugar da nossa família. Vamos seguir com sabedoria o que o comentarista deixou para nós aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para minha, para sua vida, tá bom? Espero que você tenha gostado desse estudo, espero que você tenha gostado dessa lição. Eu sei que talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho longo, eu começo a falar, acabo me empolgando um pouquinho, mas tinha muita coisa que a gente precisava falar, precisava passar para vocês aqui, tá bom? A gente tem feito esse trabalho de coração aí para levar sempre o melhor para vocês.
eu peço que vocês sigam aqui o nosso canal, entendeu? Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, deixa o like nesse vídeo também para poder ajudar para o YouTube poder divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pega o link desse vídeo, compartilha aí na sua rede social, compartilha aí com seus amigos, pessoas que você acha que precisam ver, que precisam escutar essa palavra. Compartilha aí com eles, entendeu? Pra gente alcançar mais pessoas, conseguirmos divulgar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu espero que muito em breve nós vamos poder estar novamente reunidos juntos ali no templo para aprendermos da palavra de Deus ali pessoalmente, tá bom? Porque a gente está aqui pelas redes sociais, mas como nós aprendemos na lição hoje, as redes sociais não podem substituir o contato pessoal mesmo, pessoa com pessoa ali, a nossa proximidade ali na sala de aula, um conversando com o outro, perguntando, nunca vai substituir esse contato nosso aqui pelas redes sociais. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós não podemos reunir ali no templo, vamos aqui gravando as aulas para vocês aqui, tá bom? Para levar sempre o melhor para vocês. É isso aí, um abraço a todos, a paz do Senhor. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Deus aí, que Deus abençoe a família de vocês. Quero, para encerrar, fazer uma oração aqui com vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estou, Senhor, mais uma vez diante de Ti. Quero lhe agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado mais uma vez de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Quero lhe agradecer por esta oportunidade, meu Deus, dos Teus filhos estarem ouvindo, meu Deus, esta palavra, este ensino. Eu lhe peço, meu Deus, que abençoe a vida de cada um que está conectado agora, meu Deus, ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa abençoar a vida, a família, a casa de cada um. Que o Senhor possa continuar com as Tuas mãos de poder estendidas e que o Senhor possa, meu Deus, o quanto antes resolver essa situação para nós. Que nós possamos estar reunidos novamente ali na Tua casa para aprendermos junto a Tua palavra. É o que nós lhe pedimos, lhe agradecemos, porque nós já cremos que o Senhor tem vitória para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. É isso aí, pessoal. A paz do Senhor e até a próxima aula. Tchau, tchau.